são notícias, as dificuldades, mas aí você tem que falar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele vive, porque Ele vive. Lázaro não era o ponto final, porque Ele vive. O mar vermelho não era o ponto final, e porque Ele vive, o teu problema não é o final. Então levanta a tua mão, coloca agora a tua dificuldade, a tua ansiedade, o teu cansaço. Coloca agora diante de Deus. Senhor, eu quero te louvar por esse povo corajoso que enfrentou o trânsito, porque sabe que a solução está em Ti. O Senhor é a fonte do poder, o Senhor é a fonte de todo milagre. Por isso, Senhor, agora tudo que está sendo colocado diante do Teu altar, Senhor, agora traz o Teu rio sobre este local, traz o Teu refrigério, traz, Senhor, um rio de cura, traz o Teu rio, Senhor, trazendo uma unção de libertação, traz o Teu rio, Senhor, que é um rio de águas vivas, que sai do Teu trono, trazendo, Senhor, tudo o que é necessário para ter sossego nesses corações. Em nome de Jesus, abre portas que estão fechadas, portas que o inimigo tenta permanecer fechado, mas não há nada, Senhor, que o Senhor não possa. O Senhor é o Deus do impossível, e por isso cremos em Ti, podemos crer no amanhã. O dia de hoje não é o final, mas amanhã o Senhor já estará trazendo boas novas, em nome de Jesus, amém, amém. É bom estar de volta, eu estive fora, e hoje eu vou falar um pouquinho de algo que aconteceu, inclusive de ansiedade. Eu estava falando para o Jonas como Deus tem controle sobre a nossa vida. Porque eu estava na primeira fileira, eu pude ouvir qual era o problema. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou eu sou ansiosa. E é uma ansiedade que eu gerencio, mas eu tenho que domar. Eu sou ansiosa. E se tem uma coisa que eu tenho ansiedade é de voltar para minha casa. Então eu fiz um voo longo que você não tem noção. Só para você ter noção, eu saí de eu saí de Cacoal para Ji-Paraná. De Ji-Paraná para Cuiabá. De Cuiabá para Campinas. E Campinas, agora é minha casa. Rio de Janeiro. E o voo era tarde, 11h30 da noite. Entramos no avião em pontual. Ai, Deus, muito obrigado. Muito obrigada. Mais um pouquinho eu estou na minha casa. Campinas, Rio, eu estou na minha casa. Aí a gente entra, 00:30, sem sair ainda. Sentada no avião. Sem ar. E a gente sentada. E eu comecei a ver uma agitação. A minha mente estava mais agitada do que a agitação que eu estava vendo. Aí eu quero ir para minha casa, mas como? Isso na minha cabeça. Mas de repente eu comecei a ouvir. Eu falei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu comecei a falar para mim mesmo, né? A palavra para eu me aquietar. E de repente, porque eu aquietei, eu ouvi a voz do piloto com a manutenção. E a manutenção, olha, vazou óleo. Vazou óleo, e a gente está vendo aqui, e precisamos de mais 20 minutos. Aí o piloto falou, ok, só que eu já estou na prorrogação da prorrogação, mas vamos esperar. E aí eu comecei, Deus, a ansiedade, você não vê, é porque eu estava sentada na primeira fileira, eu ouvi qual era o problema. Senão eu já estaria murmurando, eu já teria telefonado para o Jonas, mas meu Deus, é só ele. Não, eu falei, Deus está no controle da minha vida. Antes o óleo vazar na terra do que vazar no céu. Senhor, muito obrigado pelo livramento, muito obrigado pela demora. E eu fiz uma oração que eu nunca faria em minha sã consciência. Senhor, se não for para decolar, eu aceito numa boa. E aí eu mesmo fiquei irreconhecível. Porque não foi o problema da manutenção. O avião foi liberado, era 1h já não estava reclamando de nada. E de repente o piloto falou, agora a gente não pode voar porque passou muito da minha hora. E eu falei, glória a Deus, porque já pensou se o piloto fica cansado, se o piloto dorme? Então glória a Deus, em tudo dai graças, meu Senhor, em tudo dai graças. E de repente eu estava de boa,
eu passei sentada a noite toda no aeroporto. Mas pensa numa pessoa que não reclamou. Pensa numa pessoa que ficou alegre em passar a noite toda sem dormir. 7h pouca da manhã, chego aqui no Rio de Janeiro. Eu estava feliz. Então, por que eu estou contando isso para você? Porque muitas vezes você não sabe dos bastidores do que Deus está te livrando. Nunca reclame. Eu ouvi porque eu era a primeira da fila. Eu era a primeira fileira. Mas se eu tivesse 3 fileiras para trás, eu estava reclamando, eu estava murmurando, eu estava falando da companhia aérea, e estava me esgotando. E Deus olhando para mim estaria dizendo: estou te livrando. Você não está vendo que eu estou te livrando? Então, todo não de Deus é proteção. Tudo que não dá certo, aprende a dar graças, porque tem Deus. Deus está no controle. Quem que coloca Deus no controle da vida? Levanta a mão. Então, se Deus está no controle da tua vida, não tem imprevisto, tem Deus te livrando. Lição para todos nós, né? Eu aprendi a minha, então que você aprenda a sua. Mateus capítulo 6. É o que tem de melhor. Jesus ensinando a gente. Os discípulos pediram algo que eles estavam vendo que estava dando certo. A oração de Jesus dava certo. Então eles falaram: Jesus, ensina a gente a orar. E ele, claro, só estava esperando vocês pedirem. E ele rapidinho ensinou os discípulos a orarem. Mas em Mateus, é claro que eu não vou ler a oração toda, mas eu gostaria que você lesse comigo em Mateus capítulo 6, do versículo 11 em diante. E o Senhor Jesus falou: tudo bem, eu vou ensinar a palavra que nós vamos falar. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu gostaria que você repetisse, mas com toda a força que você tem. Livra-nos do mal. Fala de novo. Livra-nos do mal. E por que ele livra do mal? Por que você tem essa segurança que ele pode te livrar do mal? Porque a ele pertence o quê? O reino, o poder e a glória. Fala: a ti pertence o reino, o poder e a glória. É uma oração que parece simples, mas não é. Por que não é simples? Quando você fala, ele te ensina a orar, mas não é algo mecânico. Livra-me do mal, Senhor. Que mal? Aí você só pensa no diabo. Não, tem muito mal. Ele também, ele é o mal. Com certeza ele é o mal. Mas eu vou pôr 3 pontos para você, o que é livra-nos do mal. Sabe qual é o primeiro mal que você tem que se livrar? E é por isso que eu dei o exemplo também da minha falha, de ter sempre a ansiedade, e você fala o que você não tem que falar, ou você pensa o que não tem que pensar, na hora que Deus está te livrando. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus precisa livrar do mal que está no teu interior. Que tipo de mal que está no teu interior? Não, esquece o diabo é o último. Qual é o mal que está no teu interior? São os nossos pensamentos descontrolados, completamente descontrolados. Você interpreta, você pensa o que não tem que pensar, você se desgasta à toa. Esse é o primeiro mal. E você fica ruminando mágoas. E olha que hoje não é a pregação, não é cura interior não, mas o primeiro mal que você precisa pedir e você precisa fazer alguma coisa é o mal que está em você. São os seus pensamentos e são as suas emoções. Quando eu penso num exército, e o primeiro mal, hoje eu quero falar de um mal que rouba a tua fé, que rouba o poder, que rouba a glória. Eu vou falar de novo o que você acabou de ler comigo. Esse livra-me do mal, porque teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória. E sabe, esse mal que está no nosso interior, pensamentos descontrolados, emoções, ansiedade tomando conta do nosso coração, rouba o reino de Deus. Porque o reino de Deus é outro tipo de pensamento. Quando chega ao fim da linha, peraí, com Deus não tem fim de linha. O fim da linha de Sadraque, Mesaque e Abdenego era a fornalha. Para o mundo, para Sadraque, Mesaque e Abdenego, era um caminho pelo meio do fogo. Então não tem ponto final com o Senhor. Agora ele está falando o reino, o poder e também a tua ansiedade, a tua angústia, a tua perturbação interior rouba o poder
poder de Deus na sua vida, você se desconecta. É a mesma coisa que um telefone descarregado. Tem potencial, mas está descarregado, tem potencial zero. Agora, com ele ligado, eu posso acessar tantas coisas, eu posso pedir socorro, eu posso falar com quem eu preciso, eu posso pesquisar o que eu preciso. Agora, ele sem bateria, nada. Então, nós, sem o poder de Deus que sai do trono de Deus, você não é nada. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias em que eu nunca pensei que nós chegaríamos a viver. Quando a mentira, ela prevalece sobre a verdade. Quando as trevas estão avançando e o mundo está parado. Desde quando? E o mundo aceita. Eu estava falando para o Jonas no carro, como é que o mundo aceita que 4 corpos vão ser devolvidos para Israel? Estou falando de corpo, eu estou falando de gente morta e de civil morto em troca de 600 pessoas. Eu não posso, tenho que escolher a palavra que eu vou usar, senão o canal é cortado. Então, 600 pessoas que cometeram delitos, né? Vamos falar um pouquinho melhor, né? Vamos suavizar. Então, quando o mundo aceita isso, é porque o mal está prevalecendo. Mais do que nunca você precisa guerrear. Mais do que nunca você precisa estar conectado com o trono de Deus. Mais do que nunca você precisa do poder de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, nas tuas finanças. A luz de Cristo você precisa, porque pode estar escuridão à direita, à esquerda, à frente e atrás, mas sobre a tua vida a luz de Cristo tem que brilhar. Mas para isso eu preciso me aquietar. Aquilo que eu falei para mim mesmo no avião: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tive que me lembrar dessa palavra. Quantas vezes for necessário, você põe a mão no teu coração, ministra a tua própria vida. Fala, se aquiete, entenda, saiba, lembre que o Senhor é o teu Deus. O Senhor está no controle da tua vida. E quando eu falo quando eu falo sobre o nosso interior, nós temos uma situação. 1 Samuel, capítulo 17. Nós temos um problema ali que era um problema crônico, porque quando o problema já passou de um dia, já se torna crônico. Ali o exército de Deus estava enfrentando um problema crônico chamado Golias. Um problema que se repetia a cada manhã, porque a cada manhã Golias aparecia, a cada manhã Golias falava. E tinha um exército que estava paralisado. E esse exército, eu faço uma pergunta para você: é um exército das trevas ou era exército de Deus? O exército de Deus. E cadê que esse exército de Deus se lembrou que Deus é Senhor, que Ele é Rei e que o reino estava sobre eles? Cadê que esse exército se lembrou que o poder de Deus era muito maior do que o poder de Golias? Que a glória de Deus dissiparia. Ele era herói. Golias era chamado de herói dos filisteus. Mas espera aí, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é muito maior do que qualquer herói. Ele é o herói dos filisteus, mas Deus é o meu herói, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. Então, de onde veio essa amnésia? Perturbação. A perturbação na mente daqueles homens os paralisaram. Não foi Golias não algemou aqueles homens. Golias não atirou pedra naqueles homens. Golias não mandou lança, não mandou nada contra aqueles homens, mas eles estavam paralisados. Senhor, livra-me do mal. Aquele exército inteiro tinha a ansiedade dentro do coração deles. Eles tinham a perturbação, a angústia, a aflição, pensamentos antecipatórios. Vou ser destruído, Golias é maior do que eu. Olha Golias, olha o tamanho da arma de Golias. Talvez você esteja pensando: olha o tamanho da minha dívida, olha o tamanho do meu problema, olha o tamanho, olha a gravidade do meu diagnóstico. E você está antecipando todos os problemas. Olha, eu conheço alguém que teve esse mesmo problema e o fim dele foi esse. Mas eu conheço alguém que disse e ensinou você: ore, livra-me do mal. Será que você pode agora levantar a mão e colocar de novo o mal que está dentro de você? Agora é o mal que está dentro de você. Qual é o mal? Esquece, eu digo de novo, esquece as trevas. Coloca a tua ansiedade, coloca a tua angústia, coloca a tua perturbação
coração, coloca a aflição que está dentro da tua mente, que está nas tuas emoções agitando você e que está roubando a tua fé, porque o mal que está dentro de nós rouba a fé, rouba a força, rouba a glória. E eu quero dizer em nome de Jesus, Senhor, se você quer que o mal que está dentro de você esteja agora totalmente subjugado ao Senhor, diga em nome de Jesus: livra-me do mal. Foi fraquinho, você está ansioso. Vamos de novo, em nome de Jesus, livra-me do mal que mora dentro de mim. Aí você é muito religioso para falar isso, porque você confunde. Não, eu estou falando que o diabo está dentro de mim. Não, é a perturbação que está dentro de você. E você pode ter domínio sobre essas coisas. Porque enquanto Ana, mãe de Samuel, ela deixou que a perturbação, a ansiedade, a angústia dominasse, ela não conseguiu comer, ela não conseguiu orar. E o milagre estava interceptado. Deus olhava do céu: Ana, você não tem noção, eu vou te dar Samuel. Ana, para de ficar agitada, para de ficar angustiada, Ana. Vence o mal que está dentro de você. Até um dia que Ana, ela decidiu: realmente eu vou orar. Eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo me concentrar. Quando ela orou, tudo aconteceu. E quando você hoje orar, o Senhor vai liberar o reino, vai liberar o poder, vai liberar a glória, porque Ele tem compromisso com a própria palavra dEle. Ele nos ensinou: livra-nos do mal. Ele falou: ore desta forma: livra-me do mal, Senhor. E eu gostaria que você fosse comigo em 1 Samuel 17. Em 1 Samuel 17, eu já estava falando, mas eu gostaria que você lesse comigo agora. Esse é o primeiro mal que nós precisamos vencer. Qual é o segundo mal que nós precisamos vencer? As coisas que estão ao nosso redor, aquilo que os nossos olhos enxergam. O que os nossos olhos enxergam são pessoas. O que os nossos olhos enxergam são as dificuldades, são as impossibilidades. Eu estava falando primeiro de pensamentos e de emoções. O que os teus olhos enxergam é verdade. Eu não estou falando que os teus olhos não enxergam a verdade. O que aquele exército enxergava? Um Golias gigantesco, um Golias com uma superioridade bélica incrível. O tamanho da arma de Golias, isso era mentira? Isso era imaginação? Isso era ansiedade? Não, isso era a verdade. Eu não estou aqui para ensinar você a negar o tamanho do teu problema. O tamanho do problema do exército de Israel era verdadeiramente grande. As circunstâncias, esse é o mal que você precisa vencer. E aqui, olha só o que Davi, ele fala. 1 Samuel, capítulo 17, veja o que ele falava para o exército. Ele, no versículo 8, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? E escolha dentre de vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servirei. Aqui ele está falando duas coisas, Golias. Ele está falando: olha, vocês são servos de Saul. Interessante. Ninguém consertou. Todo mundo aceitou que ele disse que eles eram servos de Saul. Mas eles não eram. Era um exército. Não, eles eram um exército de Deus. Esses homens, eles estavam olhando para Saul. O parâmetro era Saul, mas não, o parâmetro é Deus. Você é exército de Deus. Você fica olhando para as pessoas e você vê limite nas pessoas. Não, você é do exército de Deus. A força de Deus está nas suas mãos. O poder de Deus está nas tuas mãos. O primeiro conceito errado que aqueles homens, e eles aceitaram, hein? Ele falou: vocês são do exército
exército de Saul. E eles ficaram quietos. Eles precisavam entender, eu sou do exército de Deus, eu tenho os anjos de Deus, eu tenho os recursos do céu, porque eu tenho o reino. Venha a nós o teu reino. É a outra parte da oração. O que é o reino de Deus? É paz, é alegria, é justiça. O que é o reino de Deus? É o exército de Deus celestial. Você é o exército de Deus aqui na terra, mas tem um exército de Deus celestial, que ele está prontinho para lutar por você. Tem muitos anjos de guerra. E eu quero te contar uma coisa. Deus liberou, não sei se você reparou, que para esses últimos dias, você já reparou como é que está o carnaval esse ano? Viu nas mídias? O que o inferno fez? Com tudo isso que você está vendo, o inferno liberou demônios que os mais de alta elite, os mais poderosos, para andarem pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas Deus liberou anjos muito acima destes demônios para andar pelas ruas do Rio de Janeiro. Não entregue o Rio de Janeiro dessa forma. Nós não podemos, nós somos do exército de Deus, mas a gente vê tudo intimidado, nós nos sentimos pequenos, não podemos falar nas mídias que somos bloqueados, mas nós podemos orar. E por isso eu te convido a ficar em pé, porque nós vamos orar, porque você está orando agora pela tua família, porque esses demônios estão sendo liberados para entrar pelas ruas. Não é só no sambódromo, é para entrar pelas ruas e fazer estrago, é para entrar nas casas e fazer estrago. Mas nós somos exército de Deus. As circunstâncias não nos assustam e nós vencemos o mal, porque o Senhor diz: livra-nos do mal. Levanta a tua mão agora, Senhor. Nós agora como igreja, nós clamamos, Senhor, pelo Rio de Janeiro. Livra-nos do mal, livra a nossa família do mal, livra a nossa igreja do mal, livra as nossas ruas do mal, livra a ilha do governador do mal, livra, Senhor, o Rio de Janeiro do mal. Maior é o teu poder, porque teu é o reino, tu é a força, tu é a glória. Manifesta a tua luz no meio da escuridão. Não vamos ficar intimidados. Golias apareceu mostrando a sua força e o seu poder, mas o Senhor surge nessa noite com toda a força, com toda a glória, com todo o poder, e nós não vamos ficar intimidados. Dá-nos uma proteção sobrenatural. São dias muito delicados, Senhor, e a igreja está dormindo. Nós estamos entrando num período muito perigoso, o carnaval, mas nós queremos dizer: tu és o nosso escudo, tu és a nossa proteção. Nós te entronizamos em nossas vidas, nós te entronizamos nesta igreja, nós te entronizamos na ilha do governador, nós te entronizamos no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Amém? E esse exército ficou paralisado 40 dias. Em determinada ocasião eu disse: me diz uma ferida que Golias fez nesse exército. 40 dias atacando esse exército só na mente, 40 dias atacando esse exército só no coração, 40 dias atacando esse exército com o segundo mal, que é o que o seu olho vê. Por isso que eu digo, não é mentira o que a gente vê, não é ilusão o que a gente vê. Não adianta a gente ter síndrome de avestruz, abrir a cabeça, sabe, é que nem aquele, por muito tempo foi ensinado a igreja brasileira, porque a igreja brasileira, ela infelizmente, ela importa novas teologias, novos conceitos, novos modismos gospel, sem questionar. E anos atrás, chegou no Brasil a confissão positiva. A confissão positiva, ela era poderosa para mudar a sua vida. Então você não podia falar o que estava errado, você só podia falar: não, isso você vai atrair. Você só pode falar aquilo que parecia quase que uma xixoneia gospel. Mas graças a Deus que isso meio que caiu por terra. Mas o que eu quero te dizer não estou te ensinando a negar. Golias está aí, Senhor. Golias é grande, Senhor. O meu problema é grande, Senhor. Eu sei que o meu problema é forte, Senhor. Eu com a minha
minha força não consigo vencer, mas livra-me do mal, Senhor, disso que eu estou vendo, Senhor. Eu coloco o diagnóstico diante do altar de Deus e falo: Senhor, esse câncer é violento, sim, Senhor, é um diagnóstico. Não adianta eu falar, não estou com câncer, não estou com câncer. Eu estou com câncer, tem célula maligna dentro do meu corpo, mas tem o sangue de Jesus que é poderoso para queimar toda a célula maligna, para surpreender os médicos. Até onde a medicina pode ir, eu vou, mas aonde a medicina não pode ir, é o teu poder que entra na minha vida. Assim nós podemos falar, sabe, dá para negar que o Brasil está em crise? Dá para negar que nós temos um problema econômico? Dá para negar que as pessoas empobreceram? Não dá para negar, é o nosso Golias. Golias existe, o problema financeiro existe, mas Jeová Jireh existe. O Deus da provisão. Não fique intimidado com aquilo que você ouve ou com aquilo que você vê. Mas eu estou vendo, pastora, eu estou vendo meu bolso, eu estou vendo a minha conta bancária. Eu não estou falando para você negar isso, eu só estou falando para você: livra-me do mal, Senhor. O Senhor é um Deus que pode liberar o que está preso, abrir porta que está fechada, trazer o sobrenatural, sabe? E leia, não só leia a Bíblia e muito, mas leia livros também que gerem fé. Quando eu precisei muita fé nessa área, eu li o livro O Intercessor. Gente, é um livro muito antigo. Deve ter uns 30, 40 anos esse livro, mas é muito atual. Eu recomendo para você. Para mim é meu livro de cabeceira. Eu li 3 vezes, sabe por quê? Porque é o nome do livro, O Intercessor. Ele tinha uma vida de milagres porque ele intercedia. Ele viveu no pior momento, sabe, momento de guerra, com o orfanato. Ele não tinha um problema, por isso que eu estou lembrando, ele não tinha provisão para aquelas crianças. Mas aquelas crianças aprenderam olhando para ele ao descanso em Deus. Ele dizia, quando as crianças falavam, estamos com fome, aí ele falava, vai ter, daqui a pouquinho vão tocar aí na porta. Aquelas crianças acreditavam nele, porque sempre funcionava. Daí a pouco batia na porta, olha, Deus mandou eu entregar, e entregava a provisão que ele precisava. E assim foram tantas experiências. Ele não é uma pessoa diferente de você. Ele só fazia o que a Bíblia manda. Livra-me do mal, livra-me da vergonha, livra-me da fome, livra-me da angústia, livra-me da enfermidade, livra-me do mal. Jesus te ensinou. Primeiro é o mal que está dentro de você. Segundo, é o mal que você enxerga, é a vida. Enquanto você tiver fôlego de vida, vai ter mal para você vencer. Porque nós vivemos temporais, adversidades. Jesus não levou para ensinar e para eles se tornarem apóstolos. Jesus não levou os discípulos para um spa. Jesus não ficou falando, olha, a vida é flores. Ele até mostrou, olha para os lírios, olha para os pássaros. Mas ele levava para o temporal. Ele levava para enfrentar o gadareno. Ele levava para dificuldades. Ele levava para ameaças. Ele levava para momentos. Mas quem se tornou? Esses homens se tornaram os homens que viraram o mundo, como Jonas pregou, acho que domingo retrasado, e que ele usou Atos capítulo 17, homens que mudaram o mundo, homens que viraram o mundo de ponta cabeça. Foram esses homens. E você pode virar a ilha do governador de ponta cabeça, você pode virar a tua casa de ponta cabeça, porque o poder de Deus está com você. Basta você levantar. Levanta com ânimo amanhã, sabe? Nada de cabeça baixa. Levanta, respira fundo e fala: livra-me do mal, Senhor. Livra-me de Golias. Olha, Golias é a primeira coisa, o Golias interno é a primeira coisa que você precisa vencer. É um pensamento negativo. E é a última coisa, é a última ansiedade que você precisa vencer à noite. Então você precisa vencer o que Golias faz no teu interior. E você precisa vencer o problema que você está vivendo. O problema que você está vivendo é o deserto, que você vai olhar para trás e você vai falar: eu me desesperei, mas eu já estou aqui fora do deserto. O Senhor é o Deus que provê. O Senhor, sabe, a história dessa igreja
é só assim. Parece que, eu não sei, parece que Deus tem uns planos com algumas pessoas. A gente só vive de susto em susto. Quando este lugar, que é um verdadeiro milagre, quando foi comprado sem dinheiro, foi também num momento de muita crise. Eu falei, Deus, é assim, a gente fez o estacionamento na pandemia, o prédio foi comprado num momento de crise como essa aqui no Brasil, e agora a gente está em obra num momento de crise. Por quê? Porque Deus provê. E sabe por quê? Porque Deus vai prover para você, vai prover para a igreja. Eu creio num Deus de milagres, e eu quero que você mais uma vez levante a sua mão, porque eu quero orar agora pelas finanças. Oh Deus, como eu tenho ouvido pessoas sofrendo, como eu tenho ouvido gemendo. Eu vou convidar você a ficar em pé, porque esse é um assunto de guerra mesmo. Esse Golias é bem alto, e é real. Não é ilusório, ele é real, mas mais real do que Golias, do que o problema financeiro, é o meu Deus, forte e poderoso. Senhor, se você está vivendo um problema financeiro, levanta as duas mãos. Se você não está, fica com uma mão só orando pelo teu irmão. Agora, se você está vivendo, levanta o pé, levanta a mão, levanta tudo. Fala, Senhor, socorro. Senhor, olha para a tua igreja. Essa é dependência. Nós dependemos de Ti. E neste momento nós vamos fazer o que o Senhor nos ensinou. Primeiro nós vamos derrotar o mal que está dentro de nós. O medo, a angústia, a preocupação, a ansiedade que este problema financeiro está trazendo. Eu quero declarar: você, pensamento, não é maior do que o meu Deus. Você, emoções, você não controla a minha vida. Você não controla a vida de ninguém aqui. Emoções sejam ajustadas ao coração de Deus. Eu conecto o teu coração ao coração de Deus. Estou conectando a tua mente à mente de Deus. Pensamentos de Deus comecem a invadir a tua mente agora. Assim os pensamentos e as emoções de Deus comecem a ser derramadas. A emoção de Deus é paz. A emoção de Deus é alegria. A emoção de Deus é segurança. Os pensamentos de Deus são pensamentos muito acima dos nossos pensamentos. Ele está falando para você: eu sou Jeová Jireh, o Deus que provê. Agora, olha bem para o tamanho da tua dívida, para o tamanho das responsabilidades, para o tamanho das contas que você tem que vencer. Este é o teu Golias. Ele é real, ele existe. Mas olha por detrás de Golias quem está. Ele é muito mais real, ele é muito maior. Ele é o dono do ouro e da prata. Se Deus sustentou um povo no meio do deserto, Ele pode nos sustentar. Olha, Senhor, o teu povo que está com as duas mãos levantadas pedindo socorro. Nós estamos pedindo socorro aonde nós temos socorro. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é o Deus Jeová Jireh, o Deus provedor. Neste momento eu quero declarar céus abertos sobre essa igreja, provisão sobrenatural. Eu quero profetizar provisão sobrenatural sobre a sua vida. Dinheiro que você já tinha esquecido, volta para a sua vida de forma sobrenatural. Tudo que foi roubado, 7 vezes mais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porta de emprego seja aberta, tudo que está na justiça seja liberado, em nome de Jesus. Nós servimos a um Deus de milagres. Deus de milagres. Não deixa o medo te intimidar. Não deixa o medo formatar a sua mente. E de repente você está falando pensamento do tamanho do teu medo. Muda o teu vocabulário. Muda o teu coração. Repreende a você mesmo. E tudo vai mudar em nome de Jesus. Amém. E agora, eu quero dizer para você, eu falei que eram 3. O Senhor nos ensinou: livra-nos do mal. Vamos repetir? Você vai? Eu sei que você sabe decor, mas ele falou, vamos falar completo. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Gente, a oração do Pai Nosso parece simples, mas não é.
Dá para fazer uma série de 1 mês só com a oração do Pai Nosso. É tanta informação naquela oração pequena. Jesus falou, desde quando que essa é a oração total? Veja, cada linha tem um tesouro. Eu ensinei algo muito profundo para vocês. Quando ele disse, livra-nos do mal, você viu que eu estou no segundo. O primeiro é o mal que está dentro de mim. O segundo é o mal que está ao meu redor, é a vida. A vida é uma batalha. Agora, qual é o terceiro mal? Agora sim, a gente chegou. Eu tenho um inimigo, você tem um inimigo. Nós temos um adversário, sim. Ele articula, ele maximiza, ele quer te destruir, ele quer te anular. Agora sim nós vamos para o espiritual. Porque nós temos, não dá para negar que eu tenho um inimigo. Por mais que eu queira dizer, não, eu não quero falar dele. Eu não quero, não, mas você tem que falar, porque Jesus fala dele. E quando você chega em Apocalipse, ele fala, ele descreve, ó, é o dragão, a antiga serpente, e ele começa a falar, é o adversário. Ele fala muito quem ele é. Mas é só para você saber, tudo bem, ele é tudo isso, mas Deus o derrotou, Jesus o derrotou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, e hoje o poder das trevas não pode avançar contra você. Golias, ele já sabia, claro que ele sabia que aquele era o povo de Deus. Golias sabia que aquele povo tinha uma história de milagres. Claro que os filisteus sabiam disso. Eles sabiam que esse é o povo, como Raabe, lembra? Quando os espias chegaram até Jericó, Raabe já sabia decora, olha, o Deus de vocês, ele faz sinais nos céus e na terra. Ninguém fica em pé diante do Deus de vocês. Por causa do Deus de vocês, vocês viveram milagres. E eu quero dar uma informação, os espias não sabiam. Olha a informação preciosa que Raabe dá. Aqui está todo mundo com medo. Está todo mundo desanimado. Não tem uma pessoa com coragem aqui em Jericó. Agora, quem tinha medo, o medo, a ansiedade, faz com que você pense, os muros são altos. Lá dentro de Jericó, os inimigos são fortes. Eles são poderosos. São mais poderosos e numerosos do que nós. Isso é sua mente pensando. Mas não, sabe aonde eu quero chegar? Que Golias, ele sabia o tamanho do Deus de Israel. Quem não sabia do tamanho do Deus de Israel era o exército que deveria ser chamado de exército de Deus. E eu quero te dizer que o inimigo conhece o tamanho do teu Deus, mas às vezes a gente não conhece, a gente fica intimidado. Quando você vai e quando você ora e você declara, recua agora em nome de Jesus, todo avanço contra a minha família, todo avanço contra as minhas finanças, todo avanço contra a minha saúde, você vai ter que bater em retirada, você vai ter que recuar. Não sou eu que vou ser servo, mas é você que está derrotado, é você que vai cair. Sabe, ele nunca esperava. O inimigo tem voz. A voz dele ecoa nos teus ouvidos todos os dias. Ele nunca esperava que aquele menino franzino não estava nem aí para a voz dele. Ele falou um monte. Ele falou antes, mas quando ele viu Davizinho, que não recuou e que avançou, ele começou a falar para ele, colocar mais intimidação em Davi. Olha, eu vou te derrotar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele começou a amaldiçoar Davi. Davi estava nem aí. Davi, eu imagino a cena. Golias falando e Davi avançando. Mas esse menino não recua não. E Davi avançando. E o que esse menino vai fazer? Esse menino não tem nada. Ou com ele não vai me derrotar. Mas e ele intimidando? E Davi avançando. Ele quer te intimidar quando você está orando. Mas se você continuar orando, ele vai cair como ele caiu diante de Davi. Ele vai cair. Ele te intimida e você fala, ai, hoje eu não estou nem conseguindo orar. Aí ele te intimida. Você ora 2 frases e aí a tua mente, e aí você começa a ficar, e você fica nervoso, e você já desistiu de orar. Você começa a atender telefone, você começa a ver as más notícias através do teu telefone. Olha, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Pronto, a oração já foi embora. E aí Golias está rindo, e ele está dizendo, eu não caio, porque o problema está bem em pé diante dele, e ele quer olhar mais para o problema do que para Deus. Mas eu quero te dizer que hoje Golias vai cair. Não senti firmeza não. Golias vai ter que cair.
Há muito tempo que a gente não faz um culto de guerra, por isso você vai ter que reaprender. Sabe o culto de guerra como é que a gente faz? Em pé de novo. O mal dentro de nós é vencido pela renovação da mente. O mal ao nosso redor é vencido pela fé. Agora, o mal, que é as trevas, é vencido com o poder e a autoridade que está na sua vida. Livra-me do mal. Por quê? Amém. Porque, vamos agora falar todo mundo junto. Livra-nos do mal, Senhor. Porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Você não tem noção da glória e do poder que vai ser liberado agora. Eu estou toda arrepiada. Agora, exército de Deus, fica retinho, nada de curvado, fica retinho. Senhor, agora, esse é o teu exército. Não é exército de Saul, não é exército da pastora Naira, não é exército do pastor Jonas, é o exército de Deus que está diante de ti. Senhor, em nome de Jesus, que todas as peças da armadura sejam colocadas agora sobre eles, que os seus anjos estejam colocando agora o capacete, Senhor, da salvação, que coloque a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a sandália do evangelho da paz. Coloque cada peça sobre nós, porque em nome de Jesus nós estamos indo revestidos de glória. Essa armadura tem glória, essa armadura tem a glória da tua luz. O Senhor é luz e a tua vida é poder, a tua vida é luz. Em nome de Jesus, Senhor, por cima desta armadura eu peço o teu óleo. São guerreiros ungidos, preparados para a batalha dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. O Senhor mesmo disse: quem subsistirá? Quem aguentará nos últimos dias? Aguentamos nós, debaixo do teu poder, debaixo da tua proteção. Aguentamos por causa da tua palavra, aguentamos por causa da tua misericórdia. Queremos confessar como exército de Deus. Fala agora para Deus: teu é o reino. Fala para Ele: teu é o reino. Sabe o que você está falando? Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Ele reina sobre a tua vida, Ele reina sobre a tua família, Ele reina sobre as suas emoções, Ele reina sobre as suas finanças. Não é a escassez que reina, mas é o Senhor que reina. Não é a dívida que reina, mas é a provisão de Deus que reina. Teu é o reino. No reino de Deus não falta anjos. No reino de Deus não falta armas. No reino de Deus não falta vitória. No reino de Deus não falta provisão. Teu é o reino. Agora diga: teu é o poder. Então, como você confessou que o poder pertence a Deus, pega a tua espada de 2 gumes agora, e em nome de Jesus nós queremos declarar que todo Golias que se levantou contra nós, todo Golias que se levantou contra essa igreja, nós agora declaramos: recua, bate em retirada, em nome de Jesus. Golias que se levantou contra famílias, recua agora, em nome de Jesus. Declara agora, em nome de Jesus. Todos juntos, em nome de Jesus. Bate em retirada, desde o maior até o menor, porque é o Senhor que reina na minha vida. O teu reino está na minha mente, nas minhas emoções, na minha família, nas minhas finanças, em nome de Jesus. Mas Ele diz mais uma coisa: tua é a glória, tua é a glória, tua é a glória. Glorifica a Deus, porque enquanto você adora, o inimigo cai por
terra. Adora, porque Ele é Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Tu és Jeová Jireh, o Deus provedor. Tu és o Deus Jeová Shammah, o Deus conosco. Tu és Jeová Rohi, o nosso pastor. Tu é tudo para nós. Nós te adoramos. Tu é a glória, tu é a glória. Ah, Senhor, tu estás assentado acima de tudo, acima de todos. Teu é o cetro, o teu cetro de poder reina, reina. Em nome de Jesus, estende o teu cetro. Nós tocamos no teu cetro. Tu é a glória. Nós tocamos no teu cetro. Toca no cetro de Deus. O cetro de Deus é justiça sobre a sua vida. Caia por terra toda injustiça. Caia por terra toda injustiça. Em nome de Jesus.